Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Comitê. A ideia nossa aqui é compartilhar com vocês assuntos relevantes sobre água, meio ambiente e turismo aqui na nossa região. E hoje a gente convidou aqui o Luiz Otávio Manfré, que ele é engenheiro civil, advogado, formado em ciências econômicas também, secretário executivo do Comitê do Baixo Tietê, Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. Também é diretor de recursos hídricos da diretoria do DAEE, que compreende aí 109 municípios. E está aqui com a gente também a Adriana, que é ecóloga da Oikos, da empresa Oikos, e a gente vai discorrer sobre esses assuntos tão interessantes. Manfré, só para começar e para situar as pessoas, o que é o comitê exatamente? Muita gente fala, só para contextualizar aqui, muita gente, né, usa água todo dia, né, seja lá na agricultura ali que ele está usando, seja para beber, para tomar um banho, lavar o carro, etc. Mas não sabe que existe um comitê por trás disso que cuida disso, que está de olho nessa água, porque afinal, né, a água é esgotável, né? Se a gente não cuidar, todos nós estamos comprometidos. Então, o que é esse comitê? Explica para a gente. O comitê... Seja bem-vindo, antes de mais nada, Manfré. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e é muito importante a gente vir para discorrer a respeito disso e tentar explicar, né, para a população que ela acaba ficando ausente do processo. Embora esse seja um processo extremamente de decisões com todos os organismos da comunidade, a população em si ela acaba ficando ausente, infelizmente, né? Sim. E é uma oportunidade trazer isso. O comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê, ele está aqui na foz do Tietê. Ele vem desde a barragem de Promissão e junto 42 municípios, vai até o Rio Paraná. Esse do Baixo Tietê. Do Baixo Tietê. São vários comitês. São 21 comitês no estado de São Paulo. Ah, legal. A lei que introduziu a política de recursos hídricos no estado de São Paulo, que ela é de 1991, é anterior até à lei federal. A lei federal era uma cópia praticamente da lei paulista, né, que foi a antecessora. A gente trabalha nisso desde 1986 para conseguir formular essa lei, dentro do DAE, da CETES, dos órgãos gestores de recursos hídricos. Então, são 21 comitês distribuídos no estado de São Paulo, conforme as características das suas regiões, as bacias hidrográficas, porque tudo acontece numa bacia hidrográfica. Sim. Essa que é a verdade, né? Então, por exemplo, tudo que é esgoto que você lança, ele lança na bacia. Se você lança lá em cima, ele vai cair aqui no riozinho que passa dentro da cidade. Nós estamos em Birigui. E muita gente não se dá conta disso também, né? Esses dias a gente estava falando, né, do esgoto, né, das bocas de lobo, da água para onde vai, né, se tudo deságua, acaba desaguando nos rios, é isso. Exatamente, deságua nos rios. E os rios, não só os rios como água subterrânea, elas têm que ter uma administração. A administração de gestora é do DAE, com relação à quantidade. Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado. Certo. Ele está no Estado inteiro. E com relação à qualidade da água, é a CETESB. A CETESB que trabalha... Monitora toda a questão de qualidade, né? Fiscaliza e tal, né? Tá. Mas nós estamos falando junto desse binômio, qualidade e quantidade, que é indissociável. Sim. Do ponto de vista dos recursos hídricos, né? Porque... Explica qualidade e quantidade, Manfré, só para as pessoas entenderem. É interessante que desde a Constituição de 1988 não existe mais água privada, água particular no país. Antigamente tinha, né? O proprietário tinha uma fazenda, aquela água passava lá, ela praticamente fazia parte até da escritura, que tinha o rio ali, o dono do negócio. Não existe mais, as águas são públicas, ela pertence a todos. Ela pertence a todos, né? Então, por isso ela tem, hoje, ela deixou de ser um recurso natural, vamos dizer assim, mas passou a ser um recurso hídrico. Por quê? Como ela pertence a todos, e a utilização dela, ou a poluição dela, tem um custo. Por quê? Porque nós estamos aqui na cidade, né? Nós temos água tratada, nós lançamos esgoto, mas e aquele
proprietário que tem as suas cabeças de gado lá na frente, que recebe um esgoto maltratado ou que não está de acordo. Ele vai sofrer por aquilo ali. Então, nós temos que pagar para ele ter uma melhoria naquela qualidade e tal. Então, o comitê de bacia, quando ele foi pensado, instituído, né? O nosso já vai para 26 anos já, né? Ele foi instituído da seguinte forma, de uma maneira tripartite, né? São a assembleia do comitê, o pleno do comitê, no nosso comitê em particular, são 45 membros, são 15 membros, são 15 prefeitos, que eles são eleitos... Dentro desses 42 municípios, dentro dos 42 municípios. Os próprios 42 prefeitos elegem 15. Desses 15, nós tiramos um, que é o presidente do comitê. Sim. Aí o Estado, ele indica 15 diretores, dos departamentos, de secretarias de Estado, que são órgãos de Estado, que fazem parte, que têm assento aqui na região. Eles têm que ser da região. Tem que ser da região, claro, beleza. certo? E mais 15 representantes, dirigentes de entidades civis, sindicatos, ONGs, associações de classe, universidade. Isso é até um apelo que eu faço pelas universidades. As universidades estão muito ausentes do nosso comitê. E tem que participar. Elas precisam participar. É ali que se discute todo o conhecimento. As teorias e tudo se aprende, e elas estão muito ausentes do nosso comitê. Felizmente... Tá, aí fica o convite, então, você universitário, de qualquer área, né, na verdade, de qualquer área. Participar é que nem startup, quando a gente fala. Né? Não importa se você é um psicólogo aí, que você não tem ideia, por exemplo, de participar de um aplicativo voltado para a solução de algum problema que envolva psicologia. Então, água todo mundo precisa. Então, você fazer parte não vai ser ruim, né? Pensa nisso. Exatamente. E como você perguntou, uma distinção entre a qualidade e a quantidade. Isso. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece. Vamos pegar o Rio Tietê dentro da cidade de São Paulo. Eu morei lá, eu sei como é que é. Como é que é? Pelo amor de Deus. Tem água ali, não tem água ali? Isso. Chega até inundar às vezes, né? Mas aquela água serve para quê? Tem quantidade de água. Ela serve até para navegação. Tá, boa. Para transportar os esgotos, transportar o lixo que cai ali, que o nego joga, quando lava a cidade com a chuva e vai para lá. Agora, essa água, ela serve para beber? Só para outras coisas. Então, ela não serve. Tá. Ela não serve, ela tem uma utilidade física, mas ela não tem uma utilidade biológica para nós. Limitada, né? Limitada pela qualidade. Pela qualidade. Então, às vezes, a qualidade da água te limita. Por isso, uma das funções do comitê também é enquadrar os corpos d'água. Por exemplo, nós temos aqui os corpos d'água... Corpos d'água, o que é? Os rios. Tá. Os rios. Enquadrar os rios. O que é enquadrar os rios? Existe uma lei que fala assim, esse rio é classe 1, é classe 2, é classe 3, é classe 4 e tal. Então, essas classes é para definir o que Definir a qualidade. Qualidade. Tá. Então, por exemplo, se nós está muito poluído, não está muito poluído. Então, Nós temos um rio aí que é poluído, está na classe 3, poluído, muito poluído. Tá. Poxa vida, o comitê, vamos tentar enquadrar esse rio numa classe 2, que é muito melhor, é uma água que já dá para utilizar. E aí ver as ações necessárias que precisam fazer. Legal. Os usos, né, também. É o olhar com carinho para aquele. Olhar com carinho. É olhar com carinho. Falar, cara, vamos aproveitar melhor isso aqui, vamos ver o que dá para fazer. O que dá para fazer e comprometer a comunidade, comprometer a prefeitura, comprometer os usuários desse rio a conservar esse rio. Mas de que forma? Você tem que pagar por isso. Tá, antes de você entrar nesse negócio de pagar, que nós vamos discutir muito esse negócio do quanto custa a água, a gente vai discutir isso daí, para as pessoas entenderem exatamente o que é, mas vamos concluir o que é o comitê. O que é o comitê? Esse comitê, eles chamam, né, o nome técnico aqui é colegiado, tal, mas vamos simplificar isso daí. É um grupo de pessoas, né, que são essas pessoas que pensam sempre em solucionar problemas de forma a garantir, vai vendo se eu estou correto aí, tá? De forma a garantir que essa água esteja sempre em qualidade e quantidade, é mais ou menos isso? Então, mas para pensar na estrutura, na composição, como ele falou, ver se é correto esse raciocínio. Na realidade, o comitê, então, ele é composto por 15 representantes de prefeituras, do Estado e da sociedade civil, é isso. Essas pessoas têm direito a voto. A voto, perfeito. Mas a voz...
Todo cidadão tem direito à voz. Para participar, por exemplo, qualquer um pode participar das reuniões que acontecem. A plenária é aberta. Públicas, todas as reuniões são públicas. Então, o comitê... E essas reuniões, então sempre está acontecendo? Sempre vocês estão discutindo alguma coisa? Sempre discute, sempre, o tempo todo. Né? Por que eu falei, fui lá buscar no custo? Por quê? Porque o comitê, ele que distribui esse custo, ele que recebe essas verbas. As verbas não vão para o Estado, não vão para o vereador, não tem. Vamos fazer uma pausa. Espera aí, meu Fred, vamos entender. Agora você falou do negócio de verba, por exemplo. Ninguém está sabendo o que é verba e para que serve essa verba. Né? Então, a princípio, vamos pensar assim, a água tem custo? Eu pago, você paga. Perfeito. A gente paga aqui. Quem que não paga a água? A água, esse custo que você está falando não é o custo da água. Essa conta que nós recebemos da prefeitura, aqui no caso de Birigui da prefeitura, ali em Araçatuba, da Samar e tal, ou da Sabesp, né, ou das concessionárias privadas, como tem Andradina e Castilho e tal, Araçatuba, essa conta que chega na sua casa... São os conhecidos aí, os departamentos de água. Departamento de água. Essa conta que chega na sua casa todo mês é conta de serviço. É o serviço que essa empresa, essa entidade tem de captar a água bruta ou do rio ou do poço, legal. Tratar, armazenar, distribuir, coletar o esgoto, afastar o esgoto e tratar o esgoto. Muito bacana isso. Vocês entenderam que às vezes a gente fala, estou pagando água caro, né? Ou está pagando serviço. Estou pagando serviço. Exclusivamente serviço. Porque tem aquela frase também, né? Não existe almoço de graça. Se a água chegou na tua casa, de alguma forma ela teve um processo todo para ela chegar lá. Sim. Então, esse é o custo da água que a gente paga, é o serviço. Então, vamos lá. Serviço. Então, dentro desse serviço, veja que não... Vamos pegar uma cidade como Birigui, né? Birigui perde cerca de 500 mil litros de água por hora. Perde como, assim? Um poço desse. É perdido na rede. Toda rede tem desperdício mesmo? Você está falando? Não, desperdiçado? Não é desperdício. O que é? Como é que é? As redes são antigas, tem vazamento, tem isso, tem aquilo. E toda rede tem perda. Toda rede tem perda. Mas nós temos que minimizar essas perdas. Né? Melhorar isso daí. Porque você perder 500 mil litros de água por hora... Só uma relação, 500 mil litros aí... É um poço desse daí... do montante, por exemplo, do 100%, esses 500 mil litros seria quanto, mais ou menos, para a gente ter uma ideia? Dá mais ou menos uns 30%, 35%. Ô, louco. Mas é normal isso. Ô, louco. Quer dizer, é normal existir, nós não podemos considerar isso normal. Sim. Você entendeu? Mas é natural o que está acontecendo hoje. São empresas que são muito bem administradas que diminuem um pouco essa perda. Porque... Olha a energia que você tem, os insumos que você gasta, e isso aí transforma em a água mais cara. Essa perda ela é contabilizada, né, no custo do serviço. Claro. E para o comitê, essa perda influencia muito. Quando? E como que influencia muito? Como? Porque o comitê também é atrelado ao DAE, o Departamento de Água e Energia Elétrica. Ele que dá... a outorga, a autorização... E aqui você também é o diretor de recursos hídricos. De recursos hídricos, que são 109 municípios já. Exatamente, é isso. Exatamente. Que engloba todo nós mundo. Centralizamos 109 municípios e também dirigimos, de uma certa forma, 3 comitês, né? Que é o Tietê Jacaré, que a sede fica em Araraquara, mas é ligado conosco aqui em Birigui. O Tietê Batalha... Meio que subordinado, assim... É mais ou menos. Os comitês eles são autônomos, né? Mas a diretoria de bacia, que hoje o diretor é o Lupercio Girodo Antônio, é o nosso diretor da bacia, da diretoria de bacia do DAE. Nós coordenamos todos esses comitês. Então, o Jacaré, que é de Araraquara, e o outro é o Tietê Batalha. Batalha de Bauru ali. É a região de Bauru, mas a sede é Novo Horizonte. Beleza. Mas entendendo, só fazendo um parênteses, entendendo melhor essa perda que você está falando. Então, Manfred, significa que você tem um departamento de água, uma concessionária de água, de saneamento que seja, ou uma indústria, que ela faz uma captação...
E no momento da distribuição, falando em serviços de saneamento, serviços públicos ou privados de saneamento, existe uma perda, né, que é uma perda considerável. Então, assim, na realidade, a água é captada e ela não chega a ter a aplicação final dela, a aplicação que ela deveria, é isso? Ou chega a parte. Ou chega a parte. A perda é isso, ela se perde no caminho. Ela se perde e no como caminho, que só que acontecem ela essas se perde perdas? tratada, né? Por exemplo, então, essas perdas, por exemplo, em São Paulo tem uma região que perde muita água, a água vem com cloro, esse cloro junto com o esgoto que está ali também vazando no solo, ele cria um gás, um gás clorídrico. É outro desdobramento. É um desdobramento, nós não temos esse problema, graças a Deus, nós não temos esse problema. Em São Paulo tem uma região lá que acontece isso muito, né? Ocasiona outro tipo de problema, outro tipo um negócio de problema. desse. Agora, não é só a perda de água, nós temos muita infiltração de esgoto da rede antiga, né? Tá. Por isso que precisa verificar esses poços também. Isso é uma coisa que o comitê também verifica, né? Mas quando a gente perde água, esse termo perda, eu gostaria de entender melhor. Ela vai para onde? Quando Ela a vai gente pro perde solo, água, ela boa, cai, Ela vai para o solo. Vai pro solo, é Seu absorvida. vazamento, ela Eu vai pro tenho um solo. sistema de captação de água e distribuição de água e em pontos ali ela se perde. Ela se perde. Então, aí Por vazamentos. entra esse negócio do custo. Nós não chegamos a falar do custo, Vamos lá, né? é. Essa perda é paga. Né? O contribuinte, ele paga essa perda. Sim. E o departamento de água paga essa perda para o comitê. Então, como é que paga para o comitê? O comitê tem receita, é isso? Como é que funciona É isso? exatamente isso. Então, como a água, que ela deixou de ser um bem O comitê é esse colegiado que Esse a gente está falando, colegiado. que cuida da água para garantir a qualidade e quantidade da água na região. Vamos lembrar disso. E é legal distinguir esses custos. Nós estamos falando do custo que eu Do pago serviço. para a Sabesp, que eu pago para o Departamento de Água e Esgoto da Prefeitura. O serviço né, e o, tal, o serviço. E o Pra outro chegar água em custo casa. é você que capta a água, que utiliza a água do rio, por exemplo, ou Exatamente. água subterrânea. Água. São custos diferentes. Se a prefeitura, vamos pegar sempre os exemplos de onde nós estamos aqui sediados, a prefeitura de Birigui. Como ela capta uma água lá, que ela capta lá 1.000 e tantos metros cúbicos por hora no rio Baixote, no Ribeirão Baixote, Sim. e ela capta, mas tem poços também que ela capta, ela paga um valor que é estipulado, o comitê estipula. O comitê é a sociedade da região. Ótimo, ótimo. A sociedade da região, em 2009, estipulou um valor pelo uso da água, porque a água pertence a todos. Tá. Então, esse todos, de uma certa forma, tem que ser remunerado. Aqueles que não usam essa água tem que ser remunerado por aqueles que eles usam. Atualmente, quem paga pelo uso da água são os serviços de saneamento e as indústrias. No serviço de saneamento, nós estamos incluindo toda a água que é distribuída pelo sistema, né? E aqueles que são captados também. Por exemplo, um hotel que tem um poço, uma escola que tem um poço, um motel que tem um poço, que não está ligado na rede. Mesmo um poço que o cara faz ali é um recurso hídrico público, é isso. Público. Então, tanto faz ser superficial quanto subterrâneo. Superficial ou subterrâneo. Tá. Superficial são os rios, né? Beleza. Os mananciais superficiais. E os poços também. Então, a água subterrânea, inclusive a água subterrânea, ela tem um custo um pouquinho a mais do que a água superficial, porque ela é considerada uma reserva para as gerações futuras. Sim. Ela já é menos, tem menos problema de poluição. E não é tanto a água aqui do Bauru, que a gente chama de aquífero Bauru, que é esse que é onde a gente está pisando aqui em cima. Aquele gigante. Não, que esse é o Guarani. Guarani, é outro. Guarani é outro. Aqui na nossa região, o Guarani, você vai pegar água a mais ou menos 1.200 metros de profundidade. Ele tem umas 700 metros de basalto, que é difícil de ser poluído, a não ser na região que ele abastece, né? A região de Brota, Ribeirão e tal. Então, toda essa água, tanto faz de rio ou de poço, é uma pública. E o uso dela é pago. Mas ainda pensando nessa composição do custo, Manfred, que você mencionou. Então, em 2009, os membros do comitê decidiram, votaram por um custo da água. Por um valor, determinar um valor. Isso, por um custo, para se determinar um valor, tal. Mas, além, esse custo, que jeito que ele é composto, Manfred? Pela quantidade de água que você capta
e pela qualidade da água que você devolve para os rios, vamos pensar Exato. assim. Falar simplesmente que foi estabelecido um custo, parece que foi de uma hora para outra. Não. Isso Acordou lá, falou, deixa eu colocar aqui 50 aqui. Foi um Longo processo de processo de discussão, discussão. um longo processo, envolveu uma série de reuniões com base em dados, Legal. em documentos. Então, cada Estudos. comitê, cada região tem um valor pelo custo da água, de acordo com a sua disponibilidade, de qualidade, Das quantidade. bacias As locais ali, elas têm isso, suas tá. especificações, né? Então, esse início desse custo começou na bacia do Piracicaba, que é uma bacia muito comprometida com falta de água. O nosso comitê foi o segundo comitê a ser implantado no estado de São Paulo. O segundo comitê. Puxa. Primeiro foi o Piracicaba, que a própria lei implantou. Só para ter uma curiosidade, antes do comitê, como é que era então esse Não negócio? existia Como é isso. que fica? Como é que acontecia com a água? Era Não, a cada um água usava? ela usava de qualquer forma, né? E não era paga, como hoje ainda é a questão rural, que a gente pode depois... Isso, nós vamos entrar nesse ponto nessa rural daí. que a gente estava conversando, aquele assunto que a gente Exatamente. estava falando. Aí, então, a água ela tem esse custo, de que forma? Ela tem uma composição de três pesos, né? Uma é a captação. Só o fato de você captar, que você está tirando a água daquele local e transportando ela para outro local, ela tem um custo, Tá. né? Que aqui na nossa região é cerca de 12 centavos, 1,2 centavos para cada 10 mil litros. É um custo caro? É barato? Não. É um custo É o que foi custo que foi, estabelecido. Né? O que significaria isso hoje para uma casa? Uma residência de 4 pessoas? Significaria, assim, tipo uns R$2 por mês, no máximo, um custo máximo. Tá. A prefeitura, ou o departamento de água, ou as concessionárias, ela pode repassar esse custo para a população. Consumidor. Entendeu? Para o consumidor. Ela pode repassar. Ela está pagando, então ela repassa. Sim, tá. Certo? É um custo que agrega ao serviço O serviço dela. que ela está propondo lá. Tá E promovendo, ela tem esse tudo custo bem. da captação, que é simplesmente você colocar uma bomba ali E tirar a água tirar dali. a água Tá. dali. Então só de tirar Só de tem um tirar. custo. É. Tá. Por quê? Porque você mexe. Você mexe no equilíbrio do rio. tal. Ó, você quer ver um exemplo legal? Vê se eu estou falando besteira. Imagina todo mundo tirando água das beiradinhas de rio, né? Que Cada vai um. acabar. Seca. É isso? Seca. Seca, É isso. seca. Por isso que tem que pagar Nós lá. passamos E aí por isso. chego eu e não tem água para mim. E Isso, aí alguém vai ficar se sem. ferrar. Alguém vai ficar alguém sem. vai Isso aí, sem. isso aí. Nós, no DAE, temos esse problema diariamente. Isso que a gente estava conversando, eu acho Diariamente. válido isso, olha só. Se todo mundo vai tirar água à vontade ali né, do afluente ali, né, ou do rio mesmo diretamente, ou arranca do chão ali, do fundo mesmo, alguém vai ficar sem. Alguém vai Alguém ficar vai Isso ficar quer sem. dizer- Perfeito. e mais, a gente estava conversando aqui, que é o seguinte, imagina se não tem custo. A pessoa arranca a água que quiser, a quantidade que quiser, ela fala, vou usar quanto quiser, tem né, um Manfred? parâmetro, Você tava falando, não tem vou um usar limite. mesmo aqui, vou até desperdício, vou até guardar um pouquinho. Vai comprometer realmente para outras pessoas, Pra outras além de pessoas. tudo, né? Vamos lá. Mas ainda pensando no custo que ele tá falando, você estava falando da composição. Então, uma composição. coisa é a captação. Então, A você tá outra coisa é o retirando. consumo. Você capta. E o que você faz? Vamos colocar isso uma piscicultura, que dá para entender. Sim. Você capta essa água, ela passa por dentro do tanque Tá. e devolve. Você não tem perda de água, né? Você não tem Tá. perda, só captou e tal. Mas ali você agrega as fezes dos animais, o resto da ração, Sim. e você devolve com uma outra qualidade. Sim. Então essa captação ela tem um custo. Tá. Embora não se perdeu. Mesmo se ele tratar, por exemplo, falar, eu peguei tem a água vantagem. aqui, ela tá com, sei lá, a medida dela é X. E eu peguei, usei, ela ficou XY, usei, mas eu tratei e voltei X. Pode? Bom, isso aí nós vamos entrar no Outra formiga. Outra formiga. Não, então. Então tem esse custo da captação, simplesmente você colocar uma bomba, retirar Sim. a água e tal. O outro custo é o consumo. Você captou aquela água e você usou no processo. Uma indústria de refrigerante. Ah, legal. Ele captou aquela água, usou no refrigerante e está vendendo esse refrigerante. Sim, Essa água não tá. voltou mais Tá, para o meio tá, ambiente. Entendido. Ela não voltou mais para o rio, ela não voltou mais para lugar nenhum, ela não voltou para o solo, ela não voltou para lugar nenhum. E foi consumida. Ela consumiu. Foi Então vendida, isso é foi um consumida. consumo. Ah, tá, Então tem um legal. custo do consumo, porque a água não volta mais. Boa. Entendeu? Ela não Legal. volta mais, ela consumiu. Boa. Esse aí é um segundo custo. O terceiro custo é o da poluição. Porque a lei fala, aquele que consome
usa e polui, ele tem que pagar. A descrição do usuário pagador. Né? É justo, né, pô? É justo. Você está lá, judiou da... Exatamente. Então, ele vai pegar vamos pegar os departamentos de água, que é o que mais interessa. Sim. Ele capta essa água, distribui, coleta o esgoto, vai para a estação de tratamento de esgoto e devolve. Tá? Como que ele devolve? Ele devolve ela com... A lei manda que ele devolva com, no mínimo, 80% de tratamento. Né? Principalmente do DBO. Né? O que é DBO? Demanda de oxigênio, 5 dias. Tá, não vale a pena. A qualidade, é né? A qualidade, Tá, o que fica lá, que polui praticamente as fezes que ficam. Tá legal. Tal, é a poluição da água, nível de poluição da água. De pureza, talvez. Ele está falando 80% de pureza. Exatamente. E aí, esses 20% não são tratados. Então, vamos supor que seja 1.000 metros cúbicos por hora que é lançado de esgoto, 200 metros cúbicos por hora é de esgoto puro, porque ele não é tratado. Então, a respeito disso, o Departamento de Água, a Prefeitura, a concessionária, vai pagar essa diferença. Existe uma tabela de custo que ela paga essa diferença. Ou você, por quê? Se você trata 60% e se você está pagando X, né? Então, por exemplo, a Câmara de Vereadores pode chegar e falar assim, pô, Prefeitura, por que não compensa tratar o esgoto? Além de você tratar e vai pagar menos, vai pagar menos, você vai estar contribuindo com a sociedade, né? Com aqueles usuários, aquele que vai beber água lá para frente e tal. Então é uma forma, você veja que é uma forma de, perdão, de racionalizar o uso e fazer com que todo mundo invista na melhoria da qualidade. Exato. Vai estimular. Perfeito. O custo é feito para isso. E outra, a responsabilidade também, né? A responsabilidade. Tanto que a lei é muito clara nesse ponto, que ela fala, o dia que chegar numa situação que não precisa mais cobrar água, para de cobrar água. Como assim? Ué, se nós já chegamos numa situação de equilíbrio, por que vai cobrar o custo do uso da água? É uma decisão que o comitê pode... É utópico, mas está na lei. É um sim, né? É um sim. É uma condicional. Caso estiver tudo legal, não precisa fazer nada. É o melhor dos por exemplo, mundos, digamos. Se trata todo Mas a gente sabe que desperdiça, que... Aquele assunto que você estava comentando também, a gente estava em off aqui falando, que é o seguinte... os múltiplos usos da água, né? Na verdade, que a gente pensa em água já imediatamente é para tomar banho, para tomar e tal, mas só que não imagina que uma indústria lá como a de refrigerante que você abordou agora usa água para fazer o refrigerante. Cerveja? O agricultor lá usa para irrigar a terra dele lá, etc. e tal, e que cai num outro problema também, né, Manfred? Você estava comentando que é o seguinte: o comitê existe para ajudar essas pessoas a tirarem a água da maneira correta. Corrija se eu estiver errado. Ajudar esses pequenos produtores, médios produtores, seja lá o que for, até os grandes aí, ajudá-los a tirar. Como é que funciona isso? Eu tenho uma propriedade rural lá, eu estou tirando água lá, eu estou pegando água num laguinho que tem ali na minha propriedade até. É normal isso? Eu preciso comunicar, falar que eu estou pegando água? Como é que funciona? A utilização dos recursos hídricos, ela tem que ser precedida antes de você começar a utilizar, ou se você já está utilizando de uma maneira irregular, você tem que ter um documento do Estado, que chama outorga. Mesmo estando dentro da minha sua propriedade e tal, eu tenho que comunicar. Você tem que ter uma outorga. O que é isso, outorga? A outorga é uma autorização que o Estado dá. Olha, vamos supor um agricultor, né? Ele fala, eu preciso de 100 metros cúbicos por hora para irrigar tantos hectares de soja, por exemplo. Beleza. Ele vai lá, se solicita, justifica. Ele vem, tem uma solicitação, hoje é tudo pela internet. Tal. Ele tem as justificativas dele lá e tal. E o DAE, os técnicos do DAE, do Departamento de Água e Energia Elétrica, eles analisam se tem essa água. Porque a água, hoje é um produto virtual. Né? É uma análise que nós fazemos de matemática ali e com os dados que nós temos da bacia, daqueles que estão utilizando a água, se naquele ponto que esse agricultor está pedindo, se tem disponibilidade para ele. Então, com base, você está falando que é virtual, é física mesmo, a água é física, mas você está falando virtual do que você sabe, análise, do que você sabe que tem disponível ou não. Chama-se balanço hídrico,
né? Legal. O que entra, por exemplo, o que entra, quando a prefeitura ela captou uma água do rio ou do poço e ela lança aquele efluente, aquilo entra, é uma água que está lá para ser distribuída. Então o agricultor ele pode contar com aquela água. Mas se tem muitos que estão retirando, é uma contabilidade. Tem muita gente retirando, tem pouco... Seria um mapa, por exemplo, que você olha e você fala, ó, eu tenho tanto aqui nessa região de água disponível, tenho tanto aqui, Exatamente. é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E aí não é mais fácil para essas pessoas também, não tem aquele negócio, aquele medo, sabe, de falar, eu não vou comunicar, não, Isso aí, vou tirar. esse que é o grande problema. O pequeno agricultor, ele, normalmente, ele está afastado das informações. Então ele tem medo que ele vai ser cobrado, não vai ser cobrado. O pequeno produtor rural, esse pequeno, ele nunca vai ser cobrado. Mas se ele não tiver esse documento, essa informação, a outorga, o Estado não sabe que ele existe. E nem sabe se ele está consumindo Nem sabe água se ele ou não. consome ou não. Aí vem, por exemplo, vamos colocar uma destilaria. Ela implantou uma destilaria ali, ela tem capacidade financeira enorme, ela tem advogados, engenheiros ali, e ela consegue... A outorga para ela usar toda aquela água que ela tá. precisa. Vamos supor que ela precisa de 500 mil litros de água por hora. Ela tem um rio ali que ela coloca uma bomba, nós vamos analisar. Tem essa água? Tem. Quando ela coloca uma bomba naquele local ali, que é da propriedade dela, ela está reservando a água de todos os proprietários para cima. A montante. Toda a chuva que cai naquilo ali, toda a água que fica armazenada no solo, é dela, lá na frente. Por quê? Porque os outros não informaram que eles estavam ali. Não informaram. Então, talvez eu que aí estou nesse... legalizada, que tenho autorização... Então, aí que está um negócio interessante. Você une o medo, porque os pequenos, de repente, têm medo, fala, vai vir aí, é o órgão público, vai me comprometer, eu vou ter que pagar mais. Sempre pensa assim, né? Já tem o custo, tal, vou pagar mais. E aí ele não informa. Então, o desdobramento é o quê? Primeiro, se ele não informa, não sabe que é necessário uma demanda daquela... Ele é clandestino, digamos assim, você não existe. Não, então, mas não sabe você também, não tem o direito Adriano, sobre... você não sabe que aquela região estava precisando da água e o outro lá fala assim, se quem não está precisando, o maior, se ele você fala, não tá passa usando, para eu mim, vou usar. vou usar. É isso, Exato. é isso. Teoria, então, entendeu? interessante. Então, a dica é a seguinte, se você é um produtor rural, precisa de usar água, procura quem? O DAE. Procura o DAE da sua cidade de Birigui. De Birigui. De Birigui, para poder ver que vai ajudar. O DAE vai ajudar? Ele vai analisar aquele processo. Quando, por exemplo, aquela região que ele está pedindo água, ela já está totalmente comprometida e ele precisa daquela água, o que o DAE pode fazer? Chama todos os usuários, vamos fazer um acordo. Como não se paga a água rural ainda, o que acontece? Tem gente que faz uma reserva de água que é proibido. Ele pega e fala, usa lá, ele entrou lá com um pedido de autorização, uma outorga, para 200 metros cúbicos por hora, que vai usar para irrigação, e tantos dias por semana, por mês e tal. E ali você tem aquele dado. Sim. Quando você vai analisar um outro, não tem água suficiente. Mas é real que ele está usando aquilo ali? Aí o vizinho fala assim, mas ele não usa aquela água. Certo. Mas está escrito aqui. Mas ele reservou. Ele fez uma reserva que é outorga. Então aí a gente chama esse povo e fala, olha, eu vou fazer melhor uso disso. Eu vou caçar a tua né? outorga. Vou fazer melhor uso. Vamos distribuir melhor isso aqui. Ele precisa ter acesso. Esse é o apoio que o DAE dá. E esse é o uso múltiplo da água, não é isso? Exatamente. Tem, por exemplo, você precisa ter a água para a piscicultura, você precisa ter água para irrigação, você precisa ter a água para um esporte, para um lago de lazer. Isso. Tudo isso, todo mundo tem seus direitos. Legal, mas olha que interessante, quando você falou assim que o pequeno agricultor, o pequeno produtor, ele não vai ser tarifado, ele não vai ter um custo para a captação de água, como que você pode afirmar isso? Existe uma lei, alguma coisa que determina uma linha de corte? Está na lei isso daí, né? É dispensado? Como é? Hoje, que nem, por exemplo, o pequeno produtor, pequeno irrigante, ele é dispensado até dessa outorga, mas ele tem que ter um documento que diga que ele está dispensado. Você entendeu? Não adianta só ele achar que está dispensado e fica por isso mesmo. Ele tem que porque informar o somatório isso. de um monte de pequenos dá um volume.
E aí vocês não têm os dados, né? O comitê ali, o DAE não tem os dados, dessa demanda. Exatamente. É isso. E a partir do momento que uma bacia... Vocês viram a importância disso, então, né? De comunicar. Você é um pequeno agricultor aí, de se garantir na realidade. Mais ainda, né? Não é só informar, não. De se garantir ali. E outra garantir coisa, o acesso. viu? O pequeno, essas pequenas irrigações e tal, é ele mesmo, o proprietário mesmo que faz, entra lá pega o filho que entende um pouco da informática, entra ali no DAE, no site, online. E faz a outorga dele, o pedido de outorga, ele não precisa pagar nada para ninguém. Online mesmo, online. Tá. Ele não precisa pagar nada para Legal. ninguém, entendeu? É gratuito. Não perca tempo, então vai lá e já justifica. Legal, vale até um tutorial disso daí, como fazer. Boa. Nós vamos Embora fazer. tenha no Nós vamos site fazer um tutorial. do DAE, é Vamos bom fazer um também, boa. colocar. Boa. Porque as pessoas muitos nem conhecem que é o DAE, né? Não conhece. Fazer o quê? Não tem acesso, não conhece que é o comitê. Então, mas também. tá aí, ainda bem que você está falando, Sim. porque é o seguinte, é alguém, vamos colocar entre aspas aí, né? Alguém que está cuidando disso, pô, né? Sim, que está preocupado com isso e garantir a distribuição adequada, né? A qualidade, a quantidade, etc. E Então, você tá pega, aí, por pô. exemplo, 2021, foi o ano que menos choveu, desde quando nós temos mais de 100 anos de registro. É o ano que menos choveu. Nós estamos passando por um processo desde 2014, 15, depois 20, 21, que é um processo de baixa de chuva. Nós estamos numa linha descendente de chuva. Então nós temos um período de 20, 30 anos que é linha de baixa. E todo mundo precisa da água na época da estiagem. Quando está chovendo, ninguém precisa de água. Perfeito. Então você tem que ter esse controle. Você precisa ter esse controle. A água, você veja, a hidrovia. E a informação a é tudo, hidrovia então, fica hein, sem a Mafra? navegação. Tem que ter essa informação, né? Tem que ter essa informação. Informação, controle e fiscalização para não faltar. E É a justamente fiscalização. para isso. Então, isso que eu tô E é dizendo. para isso que existem esses órgãos aqui que a gente está Esses falando. órgãos e o Exato. comitê. O comitê ele junta todos os órgãos do Estado. Olha aí que legal. Ele junta o DAE, junta a Sabesp, junta a CETESB, né? São todos eles ficam informados, eles prestam as informações para o comitê, né? Quando o comitê solicita, eles estão sempre ali discutindo. Né? Ontem nós tivemos reunião das câmaras técnicas. Sim. Então estava o gerente da CETESB lá, estava o representante da Sabesp, estava a gente, tinha representante de prefeituras, de todos. Nós estamos discutindo ali, né, as câmaras técnicas do comitê. Depois nós vamos entrar nesses assuntos do como que funciona o comitê. Mas num local onde está comprometido com mais de 50% a disponibilidade, o que o comitê pode fazer? O comitê pode declarar aquela região comprometida com 50%, ele pode declarar crítica. Sim. E a partir do momento que ele declara crítica, ele diz para o DAE, olha, senhor DAE, o senhor não pode mais dar outorga para ninguém aqui. Aí estanca. Se alguém precisa de água, fala, não vai dar. Aí você compromete a atividade financeira, econômica da região. Claro, uma empresa vem e fala assim, ó, eu quero entrar em Birigui, por exemplo. Sim. Você falou, não, aqui não pode mais pode, porque está estancado. Mas, isso? Mas olha que interessante Vocês o viram, ponto de vista que ele está falando. Esse trabalho concatenado, esse trabalho conjunto, congruente do comitê e do DAE. Sim. Então, assim, o comitê é o palco de discussão, que pelo que você está falando, a impressão o sentimento que me causa é que realmente aproxima as pessoas assim das reais demandas. Isso é muito interessante. E o DAE é o órgão oficial que fala sim, que fala não. Exato. Muito Só interessante. Veja como é que a lei que criou os comitês é a lei mais moderna que existe na administração pública. Porque o gestor dos recursos é a comunidade. Não é o governador, não é o deputado, não é o prefeito, não é ninguém. São todos. Legal. Tá? Então, ela é distributiva. Foi distributiva e descentralizada. Tanto que, por exemplo, fala assim, daí é o que dá o último, sim ou não. Mas quando o empreendimento ele tem uma capacidade de influir muito no meio ambiente, por exemplo, um grande empreendimento, esse empreendimento, antes do DAE ou da CETESB darem os seus avais, passa pelo comitê. Sim. A comunidade da bacia, a sociedade da bacia que vai dizer este empreendimento desta forma não nos interessa.
Olha a importância, Então você o poder, traz o né? investidor aqui para explicar, Olha que traz legal. a engenharia aqui para explicar, Perfeito. e vai explicar para o comitê, depois de fazer algumas reivindicações, eles alteram o projeto e tal, aí sim vai para os órgãos ambientais. Quer dizer, na verdade é fundamental para o setor econômico. Pra tudo. É para tudo, né? Porque sem água não rola nada. Sim, e não é só água, É, né? a A água- explicação que ele tem no meio ambiente. É o impacto, né? Impacto. Direto, exatamente Impacto direto, isso. né? Bem interessante. E na realidade a água, ela é um fator que ela pode ser limitante, ó, isso aqui não dá para existir aqui. Não tem disponibilidade hídrica para isso. E pode ser o fator que viabiliza o empreendimento. Exato, exato. Né? E o palco de discussão é o comitê, é O mais isso. comum é legal, o mais comum que a gente vê é uma fábrica de refrigerante, cerveja, por exemplo, a hora que vai para um lugar desse, imagina uma fábrica gigante de cerveja. É fundamental saber se a região tem água ou não, porque senão não vai rolar. Perfeito. Não vai Que nem, por não exemplo, vai acontecer. Não vai sair tem do papel. Sai do papel. uma indústria de cerveja que está se instalando em Araraquara, que é da indústria espanhola, né? Que é a Estrela Galícia. Estrela Galícia. Está instalando lá. Então, primeiro ela vem, interessa, vê se pode, se não pode, entra lá, o comitê de lá vai justificar se tem essa capacidade, e já entra promotor no meio, porque entra todo mundo. Então é assim em todos os lugares, né? Então o comitê tem essa finalidade importantíssima de ajudar a comunidade a saber se aquele empreendimento é ideal para aquela região. Né? Legal, muito bom. E também Muito você bom. ter água disponível se torna um vetor de desenvolvimento para aquela região. Por exemplo, a macro-região de Campinas, ela não aceita mais nenhum empreendimento que utilize água. Lá vai tecnologia, alguma coisa, mas empreendimento que utiliza água, lá não tem capacidade mais de abastecimento. Interessante. Muito Então, legal. vem para quê? Vem para o oeste. Aqui nós temos pessoas, né? Trabalhadores, nós não temos nenhum morro para pôr nome, é tudo uma área agricultável, né? Verdade, Nós verdade. temos uma quantidade de água imensa no Rio Tietê, com qualidade muito boa. Olha, é um vetor, olha o que ele está falando. A água, então, a disponibilidade hídrica é um vetor de desenvolvimento vetor socioeconômico. Com certeza, sim. socioeconômico, exatamente. É isso mesmo. Nossa E só se região tem esse desenvolve privilégio. socioeconômico se você tem um Riquíssimo. fator ambiental, né? Se Show tem de bola. qualidade Um ambiental. poço no Guarani, por exemplo, ele dá aqui 600 mil litros de água por hora. Volta de novo naquela máxima que você falou de quantidade de água e qualidade é indissociável. Indissociável. O que adianta eu ter quantidade se ela não tem Não tem qualidade, qualidade, não não me adianta serve para o nada, meu é. uso. Ou e tem uma água muito vice-versa. boa, mas ela já Isso- está toda captada. Toda Não tem captada. água. Já está toda ocupada, toda digamos ocupada, assim, né? Reservada. Interessante. Bom, outra coisa, então, Manfred, é o seguinte: se a gente está falando que tem custo a água, né? Que estamos discutindo, e realmente é importante isso, agora me fala uma coisa: o comitê dentro desse negócio aí, como é que ele funciona? Ele recebe dinheiro? Esse custo que é cobrado, para onde vai? Quem paga? Para onde vai? Como é que funciona essa parte do dinheiro do negócio? Pois é, quando eu disse que a água tem é um valor econômico, ela tem um custo pela sua utilização e pela poluição, e que desde 2009, seguindo os critérios da lei, a comunidade decidiu por um valor, que é esse que nós tínhamos falado, sobre os três pesos que compõem. compõem. Então, a partir daí, o DAE, ele faz a função do emissor dos boletos para o comitê. Então, por exemplo, vamos pegar uma destilaria, ela capta lá tantos metros cúbicos de água por hora, ela consome tudo aquilo, porque ela não devolve. Então, ela paga pela captação e paga pelo consumo. Sim. Então, o DAE emite para ela lá um boleto, vamos supor assim, dividido. Hoje pode dividir em 10 vezes, o ano inteiro. Tá, mas não importa, vai lá. Não importa. Vamos supor que 150 mil reais na destilaria lá, que ela utiliza muita água lá. Esse recurso, ele vem todo para o comitê. 100% para o comitê. Comitê, que são aqueles comitês que existem vários no estado de São Exatamente. Paulo, vários no Brasil todo, tal, e aqui é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. Baixo Tietê. Esse recurso vem. Então, somatório de todas as utilizações das prefeituras e de Sabesp, concessionária privada pública, Gera um montante. Gera um montante. Hoje está em torno de 9 milhões, mais ou menos, por ano. Vem para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê. Nós
Aí, reinveste esse dinheiro, é isso? sim, aí os tomadores, que normalmente são as prefeituras, né? Para quê? Por exemplo, se uma Para prefeitura utilizar para tratamento de esgoto, para afastar esgoto, para a estação elevatória, para todas... Tudo que é voltado para a água. Uma ali, galeria de água pluviais que controla erosão e assoreamento dos corpos d'água. Tudo que é voltado para a qualidade, melhoria da qualidade. Legal. Então, o comitê financia. Pô, que legal. Não, vou só entender aqui como leigo. Então, quer dizer, todo esse dinheiro que foi arrecadado do pagamento do uso da água, ele é revertido para a sociedade. Ele é revertido 100%. Para a 100%. bacia, para melhoria, Pra bacia, né? Para melhoria da qualidade da Legal, água. hein? Né? Para melhoria da qualidade da água. Legal. Então, de que forma que ele é cobrado? A água, esse custo, ele não é um imposto, ele é um preço público. O que é um preço público? Por exemplo, quem tem um preço público, o correio tem um preço público, os pedágios, mais ou menos, é um preço público. Mas o mais interessante, vamos pegar a Zona Azul. Vamos pegar a Zona Azul. A Zona Azul é um preço público. Então, você tem as pessoas que trabalham ali, e todo mundo chega ali, coloca o seu carro, fica o dia inteiro os carros parados ali. Você está com uma pessoa que não pode caminhar, tal, você não acha uma vaga, porque você precisa ir ali no médico, tal, você vai por lá adiante. Então, o que a Zona Azul faz? Olha, você vai pagar por aquele local por um período, Sim. para que todos possam ter acesso a esse local. Sim. A água é a mesma coisa. Você vai pagar pelo acesso à água para que todos tenham condições de ter acesso à água. Porque tira o relógio de energia elétrica da sua casa. Você vai abusar. Você Vai não vai desperdiçar, nem usar abusar, gás. não tem consciência, né? Não tem, Aquela não tem. cultura de... Não tem. né? Então, o medidor de energia elétrica, o medidor de água, o hidrômetro, ele serve para isso. Né? Lógico que é para controlar quanto que você gasta. Mas também ele vai te dizer, olha, se você gastar muito, você vai pagar muito. Você vai pagar mais. Né? Claro. Se o ficar à vontade, parâmetro, não né? dá. A questão é essa. Exatamente. Se ficar à vontade, Então, não funciona. o custo é esse daí. Não, legal. Tá? Vamos pegar de Não, novo. mas aí, tá bom. Então agora o dinheiro caiu, todo esse uso aí, todo esse custo da água Sim, foi ele pago, entrou caiu no no comitê. Aí as prefeituras... A prefeitura, por exemplo, apresenta lá um projeto lá, vamos pegar a prefeitura de Birigui exclusivamente, é aqui que nós estamos falando aqui. Ela apresentou um projeto que ela já vem há alguns anos tentando melhorar, aumentar um emissário de esgoto dela, tá? Então já faz anos que o comitê vem investindo. Esse ano já investiu mais 1 milhão e 200 por aí nesse O projeto. comitê une todo mundo lá, avalia o projeto, vê se é legal, se vale a pena e tal. Assim, ela apresenta o projeto dentro das normas. Sim. Aí tem as câmaras técnicas que vão do comitê. avaliar. A Câmara Técnica de Saneamento, que envolve isso aí, são técnicos, mais ou menos tem uns 12, 15 pessoas, elas analisam aquilo ali, se aquele custo está correto, se aquele Legal. empreendimento realmente atende. Vai surtir o efeito. Vai surtir o necessário. efeito, se ele Legal, atende, tá. se não tem gordura. Ajuda na orientação também, de fazer o projeto? Não, na orientação de fazer o projeto, não. Não. Mas só na avaliação. Na né? avaliação. Tá, legal. Analisa todos aqueles custos. Olha, isso aqui não, isso aqui está errado, você pode diminuir isso aqui. Entendeu? Para depois ele ir para a licitação. Então, aprova no comitê, o comitê aprova, emite uma deliberação, essa deliberação vai para o agente técnico, que ele vai analisar com mais a miúde esse projeto. Mais detalhadamente. Mais detalhadamente. Isso. Aí ele autoriza o banco a entregar esse recurso para a prefeitura. Entendeu? Bacana. E depois ele fiscaliza. Tem limite, assim, o negócio? Não depende tem da limite. obra mesmo, depende do negócio. Depende da obra. Se o comitê não tiver dinheiro suficiente, vai... Só a prefeitura que pode? Não. Todo mundo tem acesso ao dinheiro público, né? Sim. Mas ele tem que apresentar um projeto. Então, por exemplo, a sociedade civil pode apresentar? Pode. As organizações civis, tal, tanto que tem esse projeto que vocês estão desenvolvendo, ele é um tomador, é uma entidade civil. Né? Legal. Ela toma esse recurso, ela apresenta um projeto de interesse da bacia. Não é um projeto específico para uma cidade, não, é um projeto de interesse de dos toda a comunidade. Tal, e precisa que tenha essa entidade que faça ela empresta o nome dela, ela empresta o técnico dela para fazer esse projeto, para desenvolver. Por quê? Ela vai ser fiscalizada depois. Perfeito. Né? Então, assim, o interessado em pleitear esse recurso, seja uma prefeitura, seja uma associação, ele tem que ter a competência para elaborar um projeto
e apresentar junto ao comitê de bacia. Sim. Como que o interessado, primeiro, como que ele pode participar? Existe uma eleição? Como que é feito isso? Quando é feito isso? E como que ele vai saber o que é financiável? Como que, para quem está ouvindo a gente, assim, como que ele pode, onde ele pode buscar essa informação? Pois é, isso é realmente. Essas informações elas estão dentro do site do comitê, no site. dentro do site Então deve estar aqui embaixo já. do aqui, FEIDRO, né? Que é o Fundo Sim. Estadual de Recursos Hídricos, Sim. do Conselho de Recursos São editais, Hídricos do Estado. geralmente, também? Saem editais, alguma coisa? Não, ou não? Já é pronto. Né? São documentações que estão ali para todos. Mas esse todos é quem? Esse todos, infelizmente, ainda são poucos. Por isso que nós precisamos fazer chegar essa informação a mais gente. Legal. Né? Por quê? Vamos supor que tem uma entidade que ela gostaria de participar do comitê, que ela gostaria de ter voz ativa, ter voto, porque ela representa um determinado setor. Então, todos os anos ímpares, em março dos anos ímpares, nós temos a eleição dos membros do comitê. Tá. Né? Então, Tá, março 2023, de 2023, nós vamos ter eleição nova para 2 anos dos membros do comitê. Então, essas entidades, isso nós fazemos até um apelo para que essas entidades se inscrevam, porque nós precisamos dessas entidades. Legal. Se a sociedade civil não participar, ela deixa o comitê manco. Nós precisamos da sociedade civil. Perde o sentido, na verdade. Perde- Perde não. o sentido. Perde né? sentido. Perde sentido. Perde sentido, porque o prefeito... Nós estamos falando de um bem público que está sendo usado, ele é revertido para melhoria pública, inclusive, melhoria da sociedade da civil não existe, o Estado não existe, a prefeitura Então não tem que ter existe medo o de povo. participar, não tem que ter medo, né? Tem que E o que ele simplesmente está falando aqui é praticamente uma missão desse projeto que está sendo desenvolvido, que é o Núcleo de Núcleo de Planejamento e Comunicação. Comunicação. Né? Essa Como é era uma importante falha comunicar. nossa. É uma falha do sistema de levar essa comunicação. Nós, durante 25 anos que a gente vem brigando. Isso aqui tem que estar na televisão. Agora na televisão já não tem Já mais. não é isso ser tanto, feito. mas tem Mas que tinha tem que estar. ser público, Isso tinha né? que ser público, isso tinha que ser justificado. Legal. Tanto que mesmo quando na cobrança pelo uso da água, uma das informações necessárias que nós tínhamos eram as audiências públicas. Nós fizemos várias audiências públicas. Nós fizemos comunicados, tipo desses que na época nem chamavam podcast, Sim. mas nós fazíamos esses comunicados no rádio, No na rádio, TV e tal, né? De como vai funcionar, quem que vai pagar. É que às vezes, sabe o que acontece, meu Fred e Adriana? As pessoas têm um pouco de medo, falar o negócio ela é público, é meio fechado, sabe? Não é assim? Tem esse pensamento, Ou né? talvez qual é a finalidade, né? É que não Assim, entende, né? então, mas geralmente parece que é assim, sabe? Falar, não, isso daí é muito burocrático, é um negócio muito complicado. Pelo que você está falando aqui, eu estou entendendo que inclusive vocês estão abrindo isso. Você fala, vem para cá. Sim, Vem para cá, e pra depois gente, quando você pra chegar gente fazer lá, a coisa mais séria. o ambiente é muito gostoso. É um ambiente que as pessoas ali estão ali, elas começam a enxergar todas as outras prefeituras, quem precisa mais, como é que funciona. As demandas de cada um, troca de né? experiência, né? O que deu certo, Pô, o que tá que aí, não ó, fica o deu. convite já para você que está ouvindo aí, já fica o convite, tem o acesso do site e tal, já se conecta, né? Se conecta, tem redes sociais e tudo mais, se conecta com o núcleo para participar, né, Manfred? Para não deixa cair E não a é só peteca. isso, Cássio. Por trás de tudo isso daí, existe muito serviço que o estudante, o profissional tem para desenvolver na área de outorga, disso, daquilo. Tem milhões Informações de técnicas serviços, disponíveis. Serviços sim. integrados nesse para negócio. trazer todos Nossa, esses usuários boa. para serem conhecidos. Boa, Então, boa. a pessoa, o técnico que se afasta, ele também está se afastando de possibilidades, né? De grandes possibilidades. Boa, Porque bem colocado, verdade. Os recursos hídricos hoje eles são fundamentais. Não tem mais nenhum desenvolvimento de nada que De não nada, que não que a gente está ocupe a falando, água. é socioeconômico total, né? Não Total. dá para pensar em alguma coisa Não, e sem nada está considerar dissociado isso. da Não tá. água. Fala alguma coisa, algum serviço, algum modo Nada. de vida dissociado Água é da vida, água. né, Adri? Água é vida, A né? vida. E ela tem um custo, porque a vida não tem preço. Manfred, Perfeito. a água vai acabar? A água ela não acaba, né? A água que tem no planeta ela não acaba, ela muda de lugar. A água é igual dinheiro, né? Às vezes está um monte num lugar só, Fica concentrado daqui aqui, a pouco né? vai para lá. E é isso que também as pessoas não entendem. Por exemplo, o que muda a chuva num lugar é praticamente o Pacífico. Aumentou meio grau no Pacífico, ele joga a água daqui do Sudeste e joga lá para a Amazônia.
e vice-versa. A água não tem fronteira. A água não tem fronteira, isso né? aí, isso não aí. tem fronteira. É evidente que a gente sabendo disso, que a Você não água pode é fazer limitada, besteira, né? nós temos que cuidar, né? É replantio de matos ciliares, é o replantio da mata ciliar, por exemplo. Um proprietário agrícola, ele só tem a ganhar fazendo a sua plantação, replantio das matas ciliares. Adequado. Mas ele ganha para ele? Não. Ele perde a área ali que ele acha que ele perde uma área, mas quem está ganhando é a comunidade de baixo. Sim, Você entendeu? Então, de uma forma ou de outra, de algum jeito, nós um dia, uma hora, nós vamos ter que remunerar essas pessoas. Perfeito. Com esse legal. dinheiro do cobrança pelo uso da água, Legal. nós temos que remunerar aquele que ajuda a produzir, ajuda a manter, né, que tira o gado dele ali que vem assoreando o manancial, acabando com as nascentes e tal. Olha, nós temos então um produtor de água. Já existe Essa essa figura, terminologia, produtor de produtor de água. água. Produtor, Que ele está interessante. conservando a nascente. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso daí para um próximo bate-papo, né? Para também não cansar você. Que tá Eu queria ouvindo muito aí. ouvir a opinião dele assim. Você arrisca um palpite de uma tendência da nossa bacia, assim, com relação à água? Na pegada do que você falou, de a água vai acabar, mas qual a tendência? Para onde, é que tá, né? para onde é que nós Onde é que estamos tá? caminhando, o Baixo Tietê? O Baixo Tietê hoje ele está caminhando por um processo de surgimento da irrigação da cana. Isso é um problema. Consome muito, é isso? Vai consumir muito. Né? Nós não temos água suficiente para isso. A água a nossa grande quantidade de água está concentrada na calha do Tietê. Tá. Nós temos praticamente na bacia do Baixo Tietê 60 afluentes com nomes, né? Ou seja, que tem Isso aqui, corpo. só para a gente se situar, nós estamos falando desses 42 municípios Isso, só aqui dos da 42 bacia municípios. do Baixo Tietê. E esses afluentes, eles não são grandes afluentes, né? Então, você pega Araçatuba, que lança o esgoto, acho que lá no Lafon e tal, aquela seca que deu, aquilo ali virou só, mesmo que eles tratem tudo, muito bem tratado, vira só o esgoto, né? Então, os afluentes do Baixo Tietê, eles são tímidos, né? Olha só. Eles são pequenos. Uma bomba grande ali pode secar aquele rio. E você secando isso daí, você Vai matou os agricultores, de modo geral, né? Poxa vida. Então, isso é uma coisa que nós estamos tratando isso dentro do comitê também, para ver isso aí, né? É uma situação. Sim. Agora, por outro lado, nós temos aqui a hidrovia, né? Nós temos que, a hora que terminar esse derrocamento que está faltando aí, essa hidrovia praticamente ela não vai mais parar de funcionar. Então, para a nossa região isso é importante. Nós temos a piscicultura em todo o lago, né? Mas a poluição que vem também do leste, né? Que vem da região metropolitana de São Paulo, Alto região Tietê, metropolitana de Campinas, toda essa poluição de modo geral, ela vem chegar aqui, né? Eu falo para o pessoal de São Paulo, quem aperta lá a válvula de descarga lá, ele vai passar aqui na minha frente de casa, né? Sim. De uma forma ou de outra ele vem passando. Então, isso vai mudando ao longo do tempo também a qualidade dessa água. Se você vê a água que chega do Rio Tietê no Rio Paraná, ela é diferente, a coloração é diferente. Sim, Né? é nítida até, dá para ver. Mas fica aí uma provocação, hein? Não faz sentido, aplicando esse princípio aí que você falou, por analogia do produtor de água. Então, assim, quando eu planto mata ciliar e eu beneficio quem está para baixo de mim, quem está jusante, o Baixo Tietê também não poderia pleitear isso? Ou Alto Tietê, melhora Isso a aí minha está em discussão. qualidade? Né? Isso está numa discussão. Porque está me prejudicando aqui, né? Exatamente, está numa discussão de como você entrega para o outro comitê. Como você A qualidade entrega. de como você entrega. De um comitê para outro. De um que comitê vai para passando. outro, Legal, né? Isso aí. Por quê? Se o comitê lá de cima, o comitê de montante, ele cobra pela poluição que ele está recebendo, ele cobra. Sim. Nós também nós estamos sofrendo por isso. Né? Exato. Isso aí vai chegar num ponto que nós estamos acordando. Hoje existe um sistema nosso aqui dos 6 comitês do Tietê, do Rio Tietê. Da Nascente, Salesópolis até a Foz no Rio Paraná. Sim. Nós temos nesse trecho mais ou menos 35 milhões de pessoas que lançam efluente. Não captam, mas como nós estamos na bacia hidrográfica, todo o efluente cai, 30 e tantos milhões de pessoas.
Efluente que você Paulo, diz é tudo que é jogado no rio. Tudo que é jogado no Tudo que é rio. jogado, né? legal. Nego mata a gente, joga no rio também, não é? Ave Maria. Ué, Bom, joga pneu, joga pneu, joga celular, Sofá. joga tudo, joga Geladeira, tudo. joga sofá. É. E de uma certa forma, isso já vem de longa data. Porque os terrenos mais baratos estão próximos, às vezes, do rio, que está inundado. E é ali que normalmente também se fazia os aglomerados urbanos, né? Que é. Aí eu jogo o pobre dentro da água, do rio. Porque ele não tem condições. Então vai comprar aquele terreno que é mais baratinho. Sim. Quantas vezes nós já recebemos de loteador que fala, olha, aqui inunda ou não daí? Porque ele vai fazer o loteamento ali, que é baratinho. Sim. Joga o coitado ali, você entendeu? Nós temos essa visão de tudo jogar dentro do rio. Então isso tem que falar Que para a dona péssimo, de casa, hein? né? Que coisa Porra, feia. não joga nada Que dentro coisa do rio. feia. Não deixa jogar, não deixa jogar. Não joga e não deixa jogar. Pensa Porque é a vai mesma ser água que você vai diluído lá, beber. né? É. Né? Essa É um consciência. Por isso que aquele contrassenso. negócio que você falou é legal, né? A água não vai acabar, mas ela tá aí, ó. Ela vai e Sim, volta. ela Então, muda, né? Então, esse conceito de produtor, de uma certa forma, todo aquele que cuida da água, ele, de uma certa forma, ele está sendo produtor também, né? Certo. Os americanos, eles têm um negócio interessante. Você vai em Nova York, quem for, vai lá. Você pode abrir a água da torneira e beber a água da torneira. Eles têm esse negócio deles lá, né? Chega no restaurante, ele pega a água, a água na jarra e põe na sua mesa, né? Ou não sei que você queira pagar a água, tá na garrafa, que é caro. Por quê? Porque ele cuida da bacia hidrográfica que abastece a cidade. Então a água chega muito limpa ali. O tratamento dele é barato. Né? Quando nós temos uma bacia que abastece a cidade e ela não é cuidada, que ali entra animal morto, que não tem o histórico de conservação das nossas não tem o devido cuidado, aí você não vai cuidado, tomar, né? A água que chega para o tratamento é uma água horrível. Você não vai tomar. Ela custa caro, então a água Ela fica custa cara. caro. O remediar é mais caro do que o prevenir, né? Claro. Então, Vocês entenderam, né? Estão vendo a importância do negócio. pois é, então, tem cidade que nem, por exemplo, Penápolis. Penápolis, ela tem lá o consórcio do Ribeirão Lajeado, que pega as 3 cidades que estão ali. Eles cuidam muito daquela água ali do Ribeirão Lajeado. Por quê? Porque eles só tinham abastecimento ali até esses dias. Eles só abasteciam exclusivamente pelo rio. Então eles tinham uma preocupação monstruosa com a qualidade daquele rio, com a água que tinha que abastecer a cidade, né? Nós temos também aqui em Birigui, nós temos do Baixote. Sim. Onde está a captação do Baixote? Se ela tiver um tratamento hoje na bacia hidrográfica toda do Ribeirão Baixote, cuidado, conservação de solo, tal, se você fizer uma barragem maior, acertar ali abastece, pelos nossos cálculos, cerca de 300 mil pessoas. Olha só, hein? Então, quer dizer, Olha só. é um abastecimento para muitas gerações a cidade chegar a 300 mil pessoas, né? Porque a água do Guarani aqui na nossa região, ela tem, aí vem a qualidade, quantidade e qualidade. Tem quantidade, 600 metros cúbicos de água por hora, 500 metros cúbicos de água por hora, mas tem uma bomba para tirar que custa energia, tarará, tarará, e ela tem uma qualidade diferente, não é que ela é poluída, não. Ela tem um pH muito alto, praticamente 10 de pH, ela é muito concentrada. Ela fica salobra, é isso que ela dizem. É muito concentrada em coloretos e tal, e nós não estamos habituados com esse paladar dela, né? Então, a água do ela é boa, ela é rio, boa. Ela é boa, claro que ela é boa. A água do rio, ela serve para misturar essa água, diluir, melhorar isso aí. Quem vai em Lins, por exemplo, Lins, até um tempo atrás, era exclusivamente essa água do Guarani. Então você acostumava. Eu fui estudante lá na engenharia, você acostuma com aquela água. Eu morava em Cafelândia, eu chego em Cafelândia, é outra qualidade de água, outro gosto, né? Já. Mas de Birigui para Araçatuba também, por quê? É diferente o gosto, né, da água daqui. Depende da quantidade da água do Guarani que está entrando no sistema. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que tá num tempo bom, né, esse cast que a gente já fez aqui. Eu tô vendo que tem muito assunto, hein, Manfredo? Dá pra gente gravar nós nem chegamos na outro. questão do turismo, né? Então, mas vamos deixar para uma outra, porque senão vai ficar um negócio muito longo aqui. Se você topar a gente fazer outro, você topa? Claro. Porque a gente vai sempre amadurecendo mais e eu acho que é válido para todo mundo, principalmente para você que está ouvindo a gente aí. Bora lá nessa? Então vamos deixar para o próximo capítulo. Quer fazer alguma consideração? A consideração sempre é essa, né? Que a população tem que ser ouvida, né?
e ela tem meios de ser ouvida, né? Ela tem mecanismos para ser ouvida, que no nosso caso específico é o Comitê da Bacia Hidrográfica. Show. Então ela tem ali o seu eco, né? Onde ela pode dar sua voz, ou através dela própria, pessoa física, é um através convite, das suas né? associações. É um Isso, convite, é um né? convite. Nós precisamos desse apoio da população. Muito bom, legal. Falamos aqui com o Luiz Otávio Manfré, né? Não errei o nome agora, e com a nossa querida Adriana da Oix, ecóloga, e esperamos assim de coração que esse papo tenha sido muito bom para você. E espalhe a notícia para tudo quanto é lado aí, principalmente as academias, hein? Você aí que é universitário, lembra aí do que o Manfré falou, participa mais que vale muito a pena. Legal, pessoal, muito obrigado. Uma alegria, obrigada pela obrigado. oportunidade. Legal. Quer falar alguma coisa também, Adri, para finalizar? Não, eu acho que o Manfré, assim, ele discorreu todo o abecedário, o papo foi ótimo, super obrigada, muito elucidativo, muito didático. E é isso, cara, assim, todos nós estamos relacionados à água, a gente não vive sem a água. Exato. Esse é o grande lance. Esse é o lance, então, a água é vida. Bem, né? Cuidar com carinho, né? Exatamente. Legal, e existe o comitê para fazer justamente isso aqui na nossa região. Beleza? Ficamos por aqui, de coração, valeu, obrigado por ter assistido. Até a próxima. Obrigado.